Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para o segundo ano. Essa é a aula de número 3. E o objetivo dessa aula é entender como transformar a temperatura de Fahrenheit para Celsius e vice-versa. Nós vamos aqui fazer conversões de valores de temperatura de uma escala para outra. E nós vimos na última aula, que essas escalas, cada uma delas tem valores diferentes para esses pontos aqui que são chamados de pontos fixos, Como elas têm valores diferentes para cada um desses pontos fixos, as temperaturas intermediárias aqui, entre esses dois pontos fixos, as temperaturas intermediárias em cada uma dessas escalas, com certeza, terão valores diferentes em cada uma delas. Então, a gente vai ver aqui como transformar a medida de temperatura de Fahrenheit para Celsius, por exemplo. E nessa situação, para fazer essa conversão aqui de uma escala para outra, usamos essa equação, A temperatura em graus Celsius é igual a 5 vezes a temperatura em Fahrenheit, menos 32, tudo isso dividido por 9. Essa equação é para transformar de Fahrenheit para Celsius. E para transformar a temperatura de Celsius para Fahrenheit, temos essa outra equação aqui, que é o seguinte: a temperatura em graus Fahrenheit é igual a 9/5 da temperatura em graus Celsius mais 32. Então, repetindo, se você vai transformar de Fahrenheit para Celsius, usa essa equação aqui. E se for transformar de graus Celsius para Fahrenheit, usa essa segunda equação aqui. Um exemplo de cálculo de conversão. João viajou para um país da Europa e, quando desembarcou no aeroporto, viu que o painel mostrava a temperatura de 25 graus Fahrenheit. Qual o valor correspondente na escala Celsius? A temperatura está em graus Fahrenheit, então são 25 graus Fahrenheit. Usando aquela equação que já mostrei para vocês, temos o seguinte: a temperatura aqui em graus Celsius será 5 vezes a temperatura em graus Fahrenheit, menos 32, tudo isso dividido por 9. Então, substituindo a temperatura em graus Fahrenheit, que é 25, fazendo a substituição aqui, nós temos que 25 menos 32, o resultado é menos 7, então fica 5 vezes menos 7, dividido por 9. 5 vezes menos 7 dá menos 35, dividido por 9 dá igual a menos 3,8 graus Celsius. Então, essa temperatura que está em graus Fahrenheit, 25 graus Fahrenheit, transformando essa temperatura para a escala Celsius, nós encontramos menos 3,8 graus Celsius. Tá? Então, é uma temperatura bem baixa, Aqui tem que estar bem agasalhado, porque é uma situação complicada, está abaixo de zero. Outra situação. Na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, faz 35 graus Celsius no verão. Qual seria o valor correspondente dessa temperatura na escala Fahrenheit? Então, aqui é o contrário. Nós vamos transformar de Celsius para Fahrenheit. Então, a temperatura em graus Celsius é igual a 35. Usando aquela equação que eu mostrei para vocês, temos o seguinte, substituindo a temperatura em Celsius aqui por 35, vai ficar 9 vezes 35 dividido por 5, mais 32.
Então, fazendo logo a divisão aqui, ó, de 35 por 5, dá 7. Aí fica 9 vezes 7 mais 32. 9 vezes 7 dá 63, mais 32 dá igual a 95 graus Fahrenheit. Então, essa temperatura de 35 graus Celsius, fazendo a conversão, dá igual a 95 graus Fahrenheit, certo? E como eu falei para vocês, né, essa escala termométrica, que chamamos de escala Celsius, que é a que a gente utiliza aqui no Brasil, ela também é bastante utilizada em grande parte do mundo, né? Mas também existe a escala Fahrenheit, que é uma escala termométrica que é muito utilizada nos países de língua inglesa, principalmente Estados Unidos e Reino Unido, né? O Reino Unido é um conjunto de países, né, que é Inglaterra, Escócia. Então, são esses países que mais utilizam a escala Fahrenheit. Por que que é importante a gente saber disso? Mesmo a gente morando aqui no Brasil, mas a gente recebe muitos produtos que vêm de fora, que são fabricados em outros países. E alguns desses produtos, eles chegam aqui com unidades de medida que vêm desses países de origem, né? Então, é importante a gente saber essas outras formas de medir, né, que são utilizadas em outros países, porque se a gente se deparar com elas, nós vamos entender. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. É isso por hoje. Próxima aula falaremos ainda da outra escala termométrica, que é a escala Kelvin, tá bom? Então, até lá. Obrigado.